Bem, boa tarde a todos. É um grande prazer a gente estar aqui novamente com o segundo podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia, filial Ceará. Agradecer, né, em nome do presidente, o doutor Ulisses, a oportunidade de nós, colegas cardiologistas, conversarmos sobre os nossos temas de interesse. Esse podcast, especificamente, ele é da temática relacionada ao departamento de aterosclerose, um departamento recém-criado. E, inicialmente, a gente chamou alguns componentes desse departamento para a gente poder conversar um pouco sobre a temática. Então, a gente vai se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho de cada um de nós. Não estão todos os representantes, é só uma parcela que a gente pôde conversar hoje. E a gente tentar colocar para vocês quais são os objetivos desse departamento, qual é o propósito, convidar você, cardiologista, a nos seguir, né, acompanhar todas as nossas atividades durante o ano, como uma forma de enriquecer mesmo o conhecimento sobre essa temática. Bem, eu me chamo Daniela, eu sou médica cardiologista, eu atuo basicamente mais dentro da questão dos cuidados ao paciente com infarto agudo do miocárdio na área hospitalar, coordeno a linha de cuidado de infarto, né, do infarto agudo do Ceará, dentro relacionado à Secretaria de Saúde, e também sou professora de medicina da UES. E agora eu vou passar, assim, para os meus convidados, né? Assim, na verdade, a gente fez aqui uma reunião, vou puxar um pouco a temática, mas é um grande bate-papo. Matheus, Carol, se apresentem. Matheus. Então, tudo bem, gente? É uma honra agradecer o convite de estar ao lado de duas gigantes aqui da cardiologia. Eu sou Matheus Feitosa, sou médico cardiologista intervencionista e doutor em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, lá do Instituto do Coração, e sou professor da Faculdade de Medicina da Unifor e preceptor da emergência do Departamento de Emergência da Messejana, né, o Hospital do Coração. Então, vai ser uma honra conversar com vocês, vou aprender bastante. E a doutora Carol pode se apresentar agora. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Carol Medina, sou cardiologista. Já atuo há alguns anos em ambulatório de cardiometabolismo, né? Junto com pacientes diabéticos, dislipidêmicos, hipertensos de risco mais elevado. E sou professora da Universidade de Fortaleza, também há mais de 10 anos. E supervisiono atualmente a residência de cardiologia do Hospital das Clínicas, onde eu também sou médica da enfermaria. Atualmente, eu exerço o cargo de presidente do Departamento de Aterosclerose, da seção da SBC Ceará, né? E é muito, muito bom estar aqui. Acho que a gente vai ter um debate bem interessante. Vamos discutir sobre temáticas muito relevantes, talvez as mais relevantes, né? Para a cardiologia e na realidade, para a medicina como um todo. Eu acho que a mesa, ela ficou muito salutar, porque eu acho que a gente tem um pouco, né, representantes de cada momento em que esse paciente perpassa no cuidado, né? Acho que a Carol, que tem realmente essa experiência dentro do contexto do paciente de alto risco, né? Lá na atenção secundária, né? E também dentro do contexto terciário. O Matheus, que tem as suas duas faces, né? O seu lado clínico e o seu lado intervencionista, que ali estão junto. Eu pego principalmente esses pacientes no evento em que todo mundo quer evitar, né? Que a Carol luta lá no ambulatório dela para que o seu diabetes, seu hipertenso não tenha um evento coronariano, e são eles que chegam para a gente lá na unidade clínica coronariana. Então, eu acho que a gente vai ter, assim, várias visões, né, do caminho desse paciente, do que a gente está vendo no nosso dia a dia. Carol, assim, só perguntando em relação ao departamento, como é que surgiu a ideia, como é que foi o insight, né? Como é que você conquistou as pessoas para que embarcasse nesse desafio? Se eu não me engano, acho que foi o primeiro realmente departamento de sub, né, criado já assim com esse intuito de promover uma temática específica. Alguma coisa em relação à programação do ano e, assim, realmente qual é o propósito do departamento? Então, o Departamento de Aterosclerose já é uma ideia que vem batendo na minha cabeça há algum tempo, né? E aí, no último ano, a gente resolveu arregaçar as mangas e, vamos criar o departamento. E aí, a gente acabou com isso, levando essa proposta para a diretoria, né, da seção Ceará passada, o doutor Almino, e no finalzinho ali da gestão anterior, né, do doutor Almino para a gestão do Ulisses, que foi em janeiro, a gente acabou realmente dando esse pontapé, né? A gente criou o departamento, a princípio, com
uma quantidade menor de membros, mas muito rapidamente outros colegas se interessaram e a gente tem hoje um grupo de 11 pessoas, se não me engano, né? Das quais vocês 3 fazem parte, né? Atualmente eu sou a presidente, como eu já falei, e tenho o Alexandre Carbage, que é o diretor científico do departamento, né? Então, a nossa ideia de criar o departamento foi por algumas razões. Primeiro, porque eu acho que é muito importante que a criação do departamento ela traz um fortalecimento dos conhecimentos em cardiologia naquela área. Então, o que a gente queria era, na verdade, realmente fomentar essa discussão, né, acerca da aterosclerose nas suas mais variadas vertentes, né? E aí, como você bem colocou, a gente tem membros no comitê, no departamento de diversas sub-áreas específicas, né? Tem eu mais na parte de cardiometabolismo, assim como o Ulisses e o Carbage. Tem você no agudo, tem o Matheus também no agudo e na parte da intervenção. Tem o Dr. Jairo e o Dr. Jair também e o Mozart, que são hemodinamicistas. Então, a gente tem as mais variadas frentes né, de sub-áreas, digamos assim, que lidam com o paciente, desde a parte mais preventiva até a parte do paciente que a gente não conseguiu evitar e que acabou evoluindo com o evento. Então, a gente quer realmente fomentar discussões, fomentar o conhecimento nessa área, trazendo para o cardiologista, né, especialmente para o cardiologista, mas não exclusivamente para o cardiologista, debates sobre esses temas relacionados à aterosclerose, né? Então, a nossa programação inicial para o ano de 2024, a gente programou aulas de discussões para entre 20 a 30 médicos, no formato ali de um jantar com um debate junto, associado. E a gente programou um jantar desse com temas na prevenção primária, na prevenção secundária, a avaliação dos indivíduos da placa aterosclerótica em si, né, e aquelas novas terapias de tratamento dos fatores de risco. Então, a gente contemplou os principais temas que vão ser debatidos em formato de jantares, né? Com colegas cardiologistas que podem se inscrever. As inscrições são gratuitas. A gente sempre vem postando os links conforme a programação vai acontecendo tanto assim, é enviado individualmente para cada cardiologista associado, como também no grupo de WhatsApp do departamento não, da Sociedade Cearense de Cardiologia. Então, esses jantares acontecem mais ou menos a cada 2 meses, né? A gente já chegou a debater agora recentemente, nessas semanas, terça-feira, o segundo encontro. E a gente tem ainda, dentro dessa programação inicial, um fórum, digamos assim, de aterosclerose, de cardiometabolismo, dentro do departamento, dentro do Congresso Cearense de Cardiologia desse ano, né? Então, com temas também bem variados, é uma programação muito rica, com convidados de fora, né? Convidados locais também, as pratas da casa, com certeza, mas convidados de fora que vão poder ajudar em agregar esse conhecimento. A gente deve estar programando um encontro do departamento nas próximas semanas, para a gente planejar possivelmente novas atividades para o segundo semestre, além das que já foram planejadas. A gente quis começar um pouquinho mais devagar para que a gente pudesse, de fato, cumprir o que a gente estava planejando. Mas já com a ideia de que, se a gente conseguisse realmente cumprir, que a gente daria seguimento a uma programação ainda mais extensa, né? O Matheus até sugeriu algumas ideias, né? Como pílulas de conhecimento com poucos minutos sobre alguma temática específica, mais aprofundada, a criação de um Instagram, né, do próprio departamento, então, e levar, de repente, esse conhecimento também para o profissional do interior, né? Enfim, eu acho que o Matheus e vocês podem complementar um pouco mais sobre essas ideias, que a gente já andou fazendo um brainstorm, né? Eu tô gostando muito da experiência, né? Um departamento novo, mas que já está muito ativo, muito atuante.
essas ideias que a gente foi fazendo no brainstorm já estão sendo colocadas em prática, tanto é que esse nosso podcast hoje, a nossa ideia é uma educação médica continuada, né, que a gente necessita. Ontem eu estava contando quantas subespecialidades nós temos na cardiologia, eu contei 14 em questão de segundos, ou seja, e nós dentro do departamento, diante, né, desse multifacetado com vários subespecialistas, eu acho que é fundamental para a gente ter um entendimento dessa doença tão importante, né, e que ceifa vidas diariamente. A cada segundo uma pessoa está morrendo com doenças cardiovasculares, e é interessante a gente ver ao ponto de vista do agudo, da regulação, dos nossos desafios, dos desafios que a doutora Carol enfrenta no ambulatório dela, naquele paciente, não só na prevenção primária, mas principalmente na prevenção secundária, com todos os desafios que ela enfrenta. E eu lá na sala de hemodinâmica, com o que a gente tem disponível, os colegas que também fazem parte do departamento. Então, assim, eu acho que vai ser muito enriquecedor, não só para nós, mas e nem só para os cardiologistas, mas acredito, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, para os profissionais de saúde como um todo, porque a gente tem muito mito que a gente vai tentar quebrar, não só nesse podcast, mas ao longo das nossas atividades, dos nossos jantares e encontros científicos, né? Acho que tem até uma previsão também, não sei se a gente já pode comentar, Dani, sobre o fórum do infarto, né? Né, puxando um pouco a minha área, né, eu achei super salutar o surgimento do departamento, porque eu acho que o departamento, por ele tratar, né, do assunto específico, ele consegue ser mais assertivo, né, nas mensagens que ele quer passar. E puxando um pouquinho, né, para a área que eu atuo, eu sempre falei dentro da sociedade o quão é importante o cardiologista estar próximo das políticas públicas, né? A gente, mais a mortalidade, mais o sistema de saúde, mas às vezes a gente está sempre dentro das nossas caixinhas. É muito desafiador trabalhar com saúde pública, com planejamento de ações coletivas, mas eu sempre soube e defendo que o especialista no assunto é sempre o porta-voz. Então, assim, a gente se fez muito ao longo dos últimos anos, junto o cardiologista dentro da Secretaria de Saúde, quer seja municipal ou estadual, apoiando os gestores sob o ponto de vista técnico, dizendo, olha, isso é assim, as estatísticas do Estado estão dessa forma, essas são possíveis ferramentas e ações que a gente pode tentar mudar a realidade, e uma delas, de fato, foi, né, a linha de cuidado do infarto, e eu acho que agora é o momento da gente tentar aproximar mais ainda o técnico da saúde pública. Então, a gente realmente tem a previsão, né, talvez saia finalzinho desse ano, no mais começo do ano, do segundo fórum de infarto, no qual, de fato, a gente vai aproximar, e aí a gente não vai falar só como a gente falou no primeiro fórum, que também foi excelente, foi em 2019, a gente lotou o auditório de Messejana, mas agora que a gente quer lotar um auditório maior e trazendo para a gente o público da atenção primária, né? O profissional da atenção primária e secundária, e trazer as noções dessa terapêutica preventiva para que a gente não chegue, né, ao ponto de como a gente, né, trata, né, que é a minha área, a gente pegar esse paciente já com o evento, e aí é uma outra linha de cuidado, né? Uma outra perspectiva. E também uma outra perspectiva a longo prazo para esse paciente. De fato, eu acho que assim, que a gente atuar realmente mais de forma mais ostensiva, né, propondo políticas, propondo formas, né, mas que sejam, obviamente, palpáveis, porque a gente sabe que o sistema público lida com uma série de restrições financeiras e tudo mais, né, e as coisas acontecem por isso de forma mais lenta, mas eu acho que é nosso papel também muito importante de atuar nisso e de estar propondo possíveis soluções, né, então, realmente, a ideia de fomentar o conhecimento para que esse conhecimento atinja o colega médico de família, clínico, cardiologista, que às vezes até aquele que está um pouco afastado dos centros principais, que geram mais conhecimento, né, que são áreas de ensino, e trazer atualizações, o que vai acabar impactando também na assistência ao paciente, né, esse é o nosso foco, é a razão da nossa existência, digamos assim, né, prestar um atendimento de qualidade, e também impactando também na atuação frente às políticas públicas. Eu acho que o nosso papel também deve sim, Daniela, você tem razão, ser esse. Bem, eu acho que a gente já passou pelas apresentações do propósito do departamento. Eu acho que vai ficar registrado, né, através dessa gravação, o nosso compromisso, né, de tentar fomentar e mudar a realidade nesse aspecto.
A gente trouxe um caso clínico que eu acho que é um caso que eu poderia, anos atrás, eu ia dizer assim, isso aqui é a raridade. Hoje eu posso dizer que faz parte da minha prática clínica. E eu acho que com ele, pequenas pinceladas, ele é uma coisa bem resumida, mas eu acho que ele dá um mote para que a gente lance a mão dessa nossa conversa. Só o start, né? Só o start. Vamos passar aqui o primeiro slide. Gente, é um caso real, certo? É um paciente jovem, masculino, 37 anos, um paciente tabagista, tá certo? Ele fuma um maço de cigarro pé duro por dia, desde os 13 anos de idade. E ele é usuário de ilícitos, realmente durante toda a anamnese dele, durante a estadia, ele realmente fala que o último uso foi há 1 ano, mas era usuário de crack e cocaína. E é um paciente que ele era previamente assintomático, ele só fazia trabalhar. Ele é trabalhador de construção civil e ele estava em mais um dia de trabalho, cavando lá para botar a estaca na construção civil lá. Ele realmente culminou com um quadro de uma dor precordial, tipicamente anginosa, realmente um quadro bem clássico, né, clínico de síndrome coronariana aguda. Esse paciente estava no interior, ele realmente foi acionado, né, o pré-hospitalar móvel, o SAMU, no qual eles primeiro deu entrada numa UPA, na UPA foi feito o primeiro atendimento e começou-se a regulação desse paciente. Realmente foi passado o caso realmente através da história clínica, né, e do eletro, os sinais vitais desse paciente eram sinais vitais a priori inicialmente mantidos, uma pequena uma taquicardia sinusal, mas o que chamava atenção de fato, pressão, níveis pressóricos mantidos, exame físico ok, e o que chamava a atenção no primeiro eletro do paciente, né, assim, né, que se tratava de um eletro que chamava a atenção, supradesnivelamento de ST, uma fase bem hiperaguda, você vê ali que tem T's bem do tamanho do complexo, basicamente, do QRS, uma base, já com imagem espelho ali em D3, realmente se tratava, o paciente tinha poucas horas de dor, de uma síndrome coronariana com supra. Esse paciente foi acionado toda a linha, foi deslocada a UTI móvel, né, do SAMU para atender esse paciente e ainda na definição sobre distâncias e tudo, qual seria a terapia de reperfusão. Realmente, quando esse paciente, a UTI móvel chegou, esse paciente já tinha o segundo eletro, eu não botei para não ficar muito extenso, um eletro já com redução de supra e o terceiro eletro, já esse de baixo, evoluindo com um padrão de suboclusão de descendente anterior. Realmente, a priori, o paciente pode ter feito provavelmente uma reperfusão espontânea, o paciente não tinha sido feito nenhuma terapia, por exemplo, trombolítica no pré-hospitalar e foi deslocado para o hospital de referência. Próximo. Bem, esse paciente foi admitido no eixo vermelho, na sala de parada, e por conta, mesmo naquele momento, o paciente a priori estava sem dor, mas tinha um padrão eletrocardiográfico de alto risco, né, a sequência eletrocardiográfica de alto risco, realmente esse paciente foi imediatamente para a sala de hemodinâmica. Na sala de hemodinâmica, o que a gente pode ver, eu não coloquei filmes, porque realmente a dinâmica que ficava ruim, mas assim, ele tinha basicamente artérias que, sob o ponto de vista de luminografia do cateterismo, não tinha nenhuma obstrução evidente, mas existe uma imagem de subtração na descendente anterior, proximal, sugestiva de um trombo, né, um trombo extenso, mas tinha fluxo distal. E foi optado pela hemodinamicista não fazer nenhuma intervenção, já que existia fluxo, já que o paciente estava sem dor, e realmente foi feita uma terapia tripla para esse paciente, ele foi duplo antiagregado, ele foi anticoagulado, usado terapia adjuvante, ECA, beta-block, estatina de alta potência, e foi programado rever o cateterismo angiograficamente desse paciente, com prazo aí, assim, poderia ter outra discussão, né? Houve uma sugestão de 14 dias, mas a nossa experiência, a gente sabe que mais ou menos aí com 7 dias dava para botar esse paciente em sala. E interessante, eu não coloquei o fluxo, mas assim, o eletro dele normalizou ao longo dos dias. Ele foi um eletro que saiu de um plus-minus e ele foi normalizando. E aí, com 7 dias, a gente colocou em sala novamente, que essa imagem de baixo, realmente, na porção próxima da descendente anterior, não tinha mais nenhuma imagem, era uma artéria pérvia. Mas e aí, né? Usou, não usou cocaína, é uma fisiopatologia apenas trombótica, que a gente sabe, bem, enfim. E aí, assim, por sorte, né, não é comum, né, no setor público, nós tínhamos a possibilidade de fazer uma imagem intravascular, o que a gente tem disponível é o AIVOS. Próximo, pode passar o próximo.
E aqui a gente tem, né, duas imagens. Eu botei uma menor mostrando segmento da artéria dele que realmente não tinha nenhum acometimento aterosclerótico ou que sugerisse alguma fisiopatologia, mas realmente quando a gente foi mais ou menos na altura de onde havia o trombo, né, naquele segmento, realmente a gente tem essa imagem em meia-lua, né, que é de uma placa aterosclerótica e um chamuscadozinho, é difícil, assim, só que eles são mais acostumados, hemodinamicistas com as imagens, e tinha um chamusquinho, provavelmente de um trombo, mas pela luminografia era uma artéria aberta, né, não existia, assim, nenhuma obstrução visível, né, e nem não obstrutiva, era assim, você poderia dizer que era uma artéria limpa, podemos assim dizer. E aí, eu queria chamar... Por que eu peguei esse caso, né? Eu não tô nem comentando aqui de conduta, né? Mas, assim, essa nova roupagem do paciente com o evento cardiovascular, né? A gente tinha, em um dos artigos do professor Lieb, dessa questão do paradigma que quem é que a gente achava que infartava, né? Era aquele senhor, homem branco de meia idade que fumava e que tinha um infarto de 60 e poucos anos. Era essa a imagem, A né? imagem típica dos livros, né? Frank Netter. Exatamente. E eu lembro que vou dizer quantos anos atrás, muitos, mas há uma década atrás, quando a gente passava visita no serviço de emergência, quando a gente tinha um paciente de 40 anos, era o evento. A gente já abria aquele livro diagnóstico de fisiopatologia, trombofilia, dissecção. Porque, assim, a maioria dos pacientes, bem mais proporcionalmente, era aquela faixa dos 60 e poucos anos. E hoje a gente vê uma coisa se invertendo. Claro que a mortalidade por infarto pela tecnologia, pelos avanços de terapêutica, mudou, reduziu. Mas quando você olha assim naquele pool que tá ali naquela enfermaria, a gente de fato vê uma maior proporcionalidade de pacientes mais jovens. É uma coisa que vocês vêm percebendo no dia a dia, né, Dani? Você que tá ali dentro da emergência, Matheus também, e na fase que eu também estive até pouco tempo atrás, é um cenário real, né? E aí a Dani comentou sobre o artigo do Dr. Lieb, né, que é uma sumidade na cardiologia e nessa área especificamente, um grande pesquisador. O artigo se chama The Changing Landscape of Atherosclerosis, né? Quer dizer, o cenário que muda, né, da aterosclerose, que mudou. E aí ele fala um pouco sobre essa questão dessa mudança realmente epidemiológica, dessa transição epidemiológica, né? Então, a gente sabe que nos países já desenvolvidos, a aterosclerose, a doença ali aguda, ela vem reduzindo, né? Isso é uma coisa que se percebe muito provavelmente pelas abordagens que a gente tem, tanto preventivas quanto de intervenção. A mortalidade vem caindo também. Por outro lado, nos países em desenvolvimento, esse cenário vem mudando, né? Esse cenário de aumento da mortalidade, do aumento de casos de agudos, né? De infarto, enfim, de síndromes coronarianas agudas, ele vem aumentando também em parcelas populacionais que antes não eram classicamente acometidas, né? Assim, um percentual que é cada vez mais crescente em mulheres e mulheres jovens, né? Um percentual em indivíduos, até mesmo em homens também. Esse padrão de idade também vem mudando, né, Matheus? E o Dr. Peter Lieb coloca muito sobre essa transição, né? E uma das coisas que se pensa é que talvez isso venha seguindo essa epidemia mundial de obesidade, de diabetes, de síndrome metabólica que circunda tudo isso, né? E que tá mesmo em indivíduos mais jovens, realmente elevando o risco dessas pessoas. Inclusive em idades em fases ainda muito mais jovens, né? Em crianças, adolescentes, enfim. É um cenário muito preocupante, né? E aí eu acho que é muito importante que nós, como profissionais da cardiologia, profissionais da saúde, que a gente esteja atenta sobre isso. Que hoje em dia a aterosclerose não acomete só aquele indivíduo idoso, branco, exato. Né? Esse cenário, ele vem mudando por uma série de fatores, né? Perfeito. E o nosso entendimento, como vocês muito bem frisaram, é justamente isso, uma mudança de paradigmas importante, uma mudança epidemiológica que vem de décadas para cá, que a gente no começo da faculdade aprendeu diferente, né? Que vocês frisaram bem. Então, por exemplo, o entendimento da placa, a gente
talvez a gente pegou no começo da faculdade, uma plaquinha. O que é aterosclerose? Primeiro é importante a gente definir, né? Exatamente. O que nomeia o nosso departamento? Então, gente, a aterosclerose nada mais é do que uma disfunção endotelial dos vasos do coração, né? Com um acúmulo subsequente de gordura. E vocês já bem frisaram os principais fatores de risco para este acúmulo de gordura, que ao passar dos anos vai acontecendo naturalmente com o envelhecimento, né? Que a gente não pode mudar, o envelhecimento ele vai chegar. Mas... É bom que chegue, É né? bom que chegue. Exatamente. Exato. E a questão é ter um envelhecimento saudável. O Exatamente. Peter também coloca isso, Isso. do outro extremo, né? Também das pessoas estarem vivendo e a gente pegar esses eventos também nos muito, muito idosos. Isso. E aí a gente tem outros fatores de fragilidade, status, que também fazem nortear diferente esses pacientes. Com certeza, com certeza. Tanto nas crianças também, né? Com doenças hipercolesterolemias familiares, genéticas, que é triste, né? A gente vê pacientes com 10, 15 anos já com revascularização, operando válvula aórtica por conta da aterosclerose precoce, porque elas têm um colesterol ruim muito alto, né? Então, assim, essa mudança de paradigmas a gente vem observando, não é mais uma doença de pais desenvolvidos, como ele bem frisou. O nosso estilo de vida aqui tá tão ruim ou até pior do que os pais desenvolvidos. A ficha tá demorando para cair aqui pra gente, esse estilo, essa pandemia de obesidade, 1/3 da população com obesidade ou sobrepeso. Pandemia de cigarro, de vapor agora, o cigarro Mudou eletrônico. agora o foco, né, Matheus? Para o Isso. cigarro eletrônico, né? Isso, o cigarro eletrônico, que tem linhas que dizem que é seguro, mas a gente já tem evidência científica para dizer que não é seguro. Ele não é para você sair do cigarro, pelo contrário, ele aumenta em 2 vezes ser uma porta de entrada para o cigarro tradicional, ou até mesmo o uso de substâncias ilícitas. Então, até teve uma campanha recente, né, o Dia do Combate Mundial ao Cigarro, e importantíssimo, porque ele vem aumentando. Vi uma reportagem recente que, já puxando para o cigarro, para o uso de drogas, né, nos Estados Unidos, os jovens americanos, eles já estão usando mais maconha do que bebendo bebida alcoólica. Então, essa transição epidemiológica está sendo observada no mundo, né? Voltando o uso, né? De liberar o uso de drogas sem nenhuma discussão de saúde pública, que o nosso papel aqui não é julgar méritos políticos, e sim questões de saúde, né? Que a gente entende de saúde. Então, gente, com esta volta de alguns fatores de riscos, né? O estresse, o nosso dia a dia, ele é bem mais corrido, a tecnologia ela é boa, mas ela é ruim também, porque ninguém para mais. Todo mundo ligado, né, Matheus? A toda hora. Ligado. Todo mundo tem TDAH agora, né? É verdade. Todo mundo funciona a 1000 por hora, fica aqui, você não consegue mais desligar. Gente, o nosso sistema simpático, ele fica lá ativo, né? Isso é impossível que isso não altere alguma coisa no endotélio. Então, o estresse já é, né, um fator de risco sabido. E se eu sou estressado, eu fico só pensando quando eu boto minha cabeça no travesseiro, eu tenho insônia. Insônia também aumenta o risco cardiovascular. Então, uma coisa leva a outra. É um ciclo vicioso do mal, né? Então, além desses tradicionais que a gente já bem sabe de décadas para trás, queria frisar o que a gente vem descobrindo de um tempo para cá. Né? Então, a aterosclerose, como eu comecei a minha fala, a progressão deste acúmulo de gordura não é mais aquela progressão que a gente aprendeu no começo da faculdade, que a plaquinha vai lá, ela obstrui 10%, depois ela obstrui 20%, Como se fosse uma doença de depósito, que não é, né? Isso. Que não é. Então, a gente bem entende com essas imagens belas que você mostra de imagem intravascular, isso aqui é em vivo. Você foi, Dani, esse seu caso, você estava vendo dentro do coração de um paciente jovem infartado. O que a gente entendeu a partir desses estudos que a gente vai comentar mais pra frente? A gente entendeu a fisiopatologia da doença em vivo. Em vivo. Só para finalizar, então, qual que é o ponto de vista disso? A doença aterosclerótica, ela se comporta muito mais como uma doença de surto e remissão inflamatória. Exato. Que você tem aquele trigger, aquele gatilho que de alguma maneira mexe com essa placa, seja rompendo, formando o trombo que você mostrou em vivo, seja por uma erosão que a gente pode comentar mais tarde, e este trombo no vaso coronariano vai reduzir o fluxo para o miocárdio e vai gerar um infarto agudo do miocárdio, que é a doença que mais mata, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Então, assim, esse entendimento de doença inflamatória mudou até o nosso tratamento e a nossa
agressividade, alguns fatores de risco, além dos tradicionais, que Carol pode mencionar quais são, né? Como que a gente controla, né? As metas e tal, mas os outros menos tradicionais que estão aí do nosso lado, por exemplo, esse, e a gente ainda não sabe muito bem o que fazer, né? É verdade, esse conceito que o Matheus colocou aqui, né? Da doença inflamatória ali, né? Endotelial, eu acho que é a compreensão chave para nós que é hoje em dia. a grande bandeira do professor Lib, né? Assim, Exatamente. Acho que todos são fãs, né? Quem trabalha com aterosclerose é fã dele e ele defende plenamente isso. Exato. Então, assim, e é isso que mudou a chave de alguns anos para cá no nosso entendimento de como a gente deve tratar essa doença, né, Matheus? Então, até pouco tempo atrás, né, a gente tinha aquela ideia de que você ia lá, colocava um stent naquele vaso, né, com uma lesão ali de 70% ou mais e que estava tudo resolvido, né? E na realidade a doença vai muito além disso, né? Porque a gente não vai lá meramente desobstruir ou desentupir aquela artéria que está acometida, né? Na verdade, a doença aterosclerótica é sistêmica e a gente deve sim atuar nos fatores de risco. Matheus já falou alguns, mas a gente pode relembrar aqui da hipertensão, da diabetes, da obesidade, que a gente ressaltou, né? Da dislipidemia, o tabagismo, né? São fatores clássicos que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Mas é muito importante que a gente entenda que, às vezes, mesmo quando tudo isso está controlado, né? Que você ainda tem risco de a doença continuar progredindo, né? E aí é que entra o que a gente chama de risco residual, né, Matheus? E aí tem muito mais coisa ali no risco residual do que o que a gente conhece. Essa é a minha impressão, né? Então, o segredo está em, além de tratar esses fatores tradicionais, é tentar buscar de toda forma, atuar em cima do risco residual, que ainda é muito alto, né? Então, eu acho que é isso, assim, só para complementar um pouco o que o Matheus colocou aqui, falando desses fatores de risco tradicionais. Às vezes a gente acha, poxa, eu tô com tudo controlado e ainda assim continuo infartando. É que existe o tal do risco residual, né? E esse entendimento a gente também tem que passar pro paciente, porque a primeira coisa que eles perguntam na aula é, doutora, eu tô bem, curado, né? Eu disse, não, peraí, você não está curado, né? A gente tem que explicar para ele que a doença aterosclerótica é uma doença crônica, uma doença inflamatória, né? Que ali foi uma face da doença agudizada, né? Um evento agudo que era pra gente que era para ter sido feito tudo, ou se fez, ainda ficou o risco residual de se ter um evento. E que, na verdade, a partir dele ter tido o primeiro evento, ele per si, o próprio evento, ele já é um fator de risco adicional, ele já torna aquele paciente muito mais susceptível a um segundo evento. E eu acho que esse é o entendimento, porque eles acham que ter só colocado o stent, eles ficaram curados, né? E não é bem assim. E muitas vezes eles, né? E assim, o paciente com síndrome coronariana aguda é aquele paciente que você olha e tá bem, né? Você tem, claro, a parcela dos casos, que é volume grave. Mas assim, ectoscopicamente, né? Aquele paciente que tá ali falando com você e tudo. E realmente quem vê cara não vê coração, é bem válido na cardiologia. Exatamente dizer isso, Dani. Quem vê cara não vê coração. E realmente é assim. Então, a gente frisa muito na alta que ele não está curado, né? Que a doença, ela é difusa, é inflamatória, que as medicações, elas atuam em relação, né, a cada parte desse componente. Perfeito. Bem, aí a gente vai para uma coisa mais, vamos dizer, prática, no sentido que, assim, a pessoa que está escutando nosso podcast, vamos dizer que uma pessoa, até os profissionais de saúde, claro, porque tem que se cuidar, mas, assim, procura um cardiologista porque, no fingir, né, no resumo, ninguém quer ter um infarto ou morrer, né? Assim, vamos ser bem objetivos. Por que a gente, né, promove saúde, né? Justamente por isso. E aí, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, aquele paciente que chega para você e que, assim, eu vim fazer meu cuidado cardiovascular, né? É todo mundo igual, chega um jovem de 20 anos porque ele tá fazendo academia e vê que tem gente aí jovem morrendo de infarto, ele tá com medo e vai. Eu tenho um senhor de meia idade, diabético, hipertenso, que está ali há 20 anos com as mesmas medicações, que não faz controle, e que daquele dia ele ficou com medo. Vou procurar meu cardiologista. Como é, assim, essa visão? A gente olha todo mundo igual, tem uma fórmula de bolo, a gente individualiza. Dentro da individualização, o que a gente pode seguir um pouco de uma rotina, pelo menos desse approach inicial? Fala um pouquinho do que é o seu dia a dia. Na realidade, assim, a gente
você colocou bem esses perfis diferentes de pacientes, e eu acho que é importante ressaltar que, na verdade, cada paciente é um, né? E aí, essa avaliação inicial, ela ela deve começar por uma boa anamnese e um bom exame físico, né? Porque, em geral, com anamnese bem feita, com exame físico bem feito, buscando ali estratificadores de risco, né? Você já vai ter a solução para muitas coisas que você busca, né? Para a estratificação de risco daquele paciente individual. Em geral, um indivíduo mais jovem, que não tem comorbidades e que não tem história familiar importante de doença aterosclerótica em parentes de primeiro grau jovens. Então, em geral, um histórico, um exame físico bem feito, um eletrocardiograma, eu acho que são suficientes para você avaliar adequadamente essa pessoa, esse indivíduo, né? Agora, aqueles indivíduos que têm comorbidades, né? É importante ainda mais a gente fazer aquela peneira, né? Da estratificação de risco. Então, começando pela anamnese e exame físico, né? Mas, em seguida, por exemplo, o paciente hipertenso, é sempre muito importante o eletrocardiograma ao menos, né? As diretrizes colocam isso de forma muito clara, né? Avaliar ali, tendo a perspectiva de avaliar as lesões de órgão-alvo da hipertensão, avaliando função renal, uma creatinina, taxa de filtração, né? Uma relação albumina-creatinina para aqueles indivíduos de risco mais elevado, nem toda hipertensa precisa de cara solicitar. E uma avaliação laboratorial mínima, né? Eu acho que isso é muito importante. Se esse eletro desse paciente vier alterado, é importante que, com sobrecarga ventricular, enfim, ou com outras alterações, é importante você prosseguir na investigação, mesmo que esse indivíduo não tenha sintomas, né? De doença cardiovascular. O diabético, ele é um paciente, em geral, um pouco à parte disso tudo, né? É interessante que a diretriz brasileira e, em geral, as diretrizes mundiais, elas dificilmente colocam, isso foi uma progressão que aconteceu ao longo dos anos, o indivíduo diabético como de baixo risco, né? Você tem uma outra variação de uma diretriz para outra, né? Mas a maioria desses indivíduos é de risco intermediário, alto ou muito alto. Essa classificação varia muito a depender, Daniele, de estratificadores que você observa mesmo na prática e com os exames complementares, né? Se esse indivíduo é obeso, se esse indivíduo é diabético e hipertenso, pela nossa diretriz, ele já é de risco elevado. E aí a gente, como especialista, se pergunta, então, qual é o diabético de risco intermediário, né? Ele exige, eu não sei. E, assim, ele pode existir, ele não vem até nós, em geral, porque somos especialistas, né? Mas para o médico que está lá na ponta, o clínico, o médico de família, esse paciente eventualmente chega, é aquele recém-diagnosticado, jovem e sem comorbidades. Mas, em geral, uma comorbidade adicional no indivíduo diabético, isso já eleva o risco para risco elevado, né? Então, a nossa calculadora de risco, que se baseia em um score de risco global, mas baseado também na coorte de Framingham, adaptado com algumas adaptações que a Sociedade Brasileira de Cardiologia realizou, ele traz de uma forma bem intuitiva, né? Acho que todos nós já devemos ter o aplicativo no celular, da SBC. Se não tem, recomendo baixar, porque ele auxilia muito nessa estratificação de risco dos nossos pacientes e já dá dicas de como abordar, de como acompanhar. É interessante, se você não tem aquilo muito bem definido na cabeça, né? Então, em geral, realmente é bem difícil você ter um indivíduo diabético que não seja de risco intermediário, que não seja de risco alto ou muito alto. Pela diretriz brasileira, na realidade, o risco muito alto independeria do fato dele ser diabético. Se ele tiver alguma manifestação prévia de aterosclerose em qualquer território, qualquer lesão acima de 50% arterial, né, que seja carotídeo vertebral, cerebrovascular, arterial periférica, coronariana, ele já automaticamente é levado para uma categoria de risco mais elevado, né, de muito alto risco. Algumas diretrizes ponderam questões diferentes em relação a isso, com relação ao paciente diabético, né? Aquele indivíduo que tem 3 ou mais lesões de órgão-alvo, ele já poderia ser considerado de muito alto risco, independentemente dele ter doença aterosclerótica. Então, eu acho que é uma forma de se ver isso. Na realidade, eu acho que eu sempre tendo a pensar o diabético como um indivíduo mais inflamado, e de maior risco. Eu acho que eu tendo um pouco mais, a diretriz europeia coloca isso, eu acho que a diretriz europeia, não sei se vocês vão concordar comigo, ela está sempre meio que na vanguarda, né, de colocar, assim, de baixar metas, né, de apontar fatores que às vezes a gente nem pensava, né, para a estratificação. Então, em geral, o indivíduo diabético, às vezes só a história já aponta
ou o exame físico já aponta também se esse risco é mais elevado, né? Outros fatores têm surgido recentemente, que são fatores que a gente costuma explorar muito pouco no consultório, que são os fatores relacionados à parte socioeconômica, né? As desigualdades, elas são o baixo letramento em saúde, né? São fatores que são determinantes, né? Todo dia eu pego no SUS, no meu ambulatório ali de referência de paciente de risco alto ou muito alto, eu pego paciente que tem um letramento muito ruim, né, em saúde, que não entende pouca coisa sobre saúde ou que eventualmente é ainda analfabeto, né? Então, isso é um fator que as diretrizes, elas têm explorado cada vez mais, fora os aspectos socioeconômicos, os aspectos psicológicos, a questão do estresse, como o Matheus comentou, o sono, né? Dentre os 8 essenciais, né? Os 8 essentials da American Heart, elas recentemente se incluiu. Os essentials, né? eles só crescem, né? Só Você vai crescem. vendo A cada... É um essential novo, e o último essential acrescentado foi a qualidade do sono, para ressaltar a importância que essa questão tem também, né, um impacto, né, na doença cardiovascular. Acho que o Matheus pode complementar mais alguma coisa. Não, é perfeito esse seu gancho das questões sociodemográficas, né? O americano trouxe isso finalmente, né? Estava deixando devendo, de lado, né? Estava devendo isso. Eles chamam Social Determinants of Health, SDOH. Então, isso influencia diretamente, a Carol vê muito isso na prática, principalmente no SUS. A dificuldade de acesso, de ter um medicamento mais potente para controle dos fatores de risco, né? Então, isso a gente não pode se vendar. A gente tem que brigar como médico e como cidadão acima de tudo, né? E, assim, complementando, este é a prevenção. Então, parece simples, né? Mas o simples não é feito, né, Dani? A gente vê isso na prática. Eu fiz essa pergunta, o que fazer para reduzir infarto? Quando a Carol faz essa bela explicação, controlar a diabetes, pressão, controlar colesterol, aí um colega médico fala, oxe, só isso? Aí eu falei, sim, mas faça direito. Exato. Faça direito, porque fazer direito que é o difícil, Carol, e você, Dani, sabem bem disso. Então, gente, é o básico. Como tudo na vida, o básico ele resolve boa parte das questões de saúde, mas tem que ser bem feito com todas essas questões, né, que a Carol nos ponderou. O que eu poderia complementar? A partir dessa anamnese de exame físico, a gente tem alguns outros, né, aspectos que nós, como cardiologistas, em pacientes de mais alto risco, com história familiar positiva para doença coronariana precoce, então se o paciente tem irmãos, irmãs, pais, mãe com questão de doença coronariana antes dos 60 anos, a gente tem uma obrigação de tentar estratificar, de entender melhor esse paciente, né? Principalmente porque é um fator muito forte que ele não consegue fugir, que é a genética. Então, aí a gente investiga mais a fundo o perfil lipídico desse paciente, que é algo extremamente complexo. A gente não pode resumir a dislipidemia a apenas o LDL aumentado. Ele é apenas o topo do iceberg. Hoje a gente já tem um entendimento que vai ser ter alvo de discussões futuras do nosso grupo da LPAzinha, né? Que é uma molécula 6 vezes mais heterogênica do que o LDL. E a gente já tem disponível aqui de fácil acesso e de um custo acessível. Eu dosei minha LPAzinha agora recentemente. Graças a Deus ela estava baixa. Eu tenho uma história familiar. A minha também, viu, Matheus? Graças a Deus. Porque dela, gente, basta uma vez. Olha que legal, né? Porque é once in a lifetime. A gente ainda não tem um tratamento específico para ele. A gente sabe que, inclusive, estatina aumenta um pouco ela, sim. Mas o efeito benéfico em reduzir LDL é muito superior. Supera esse aumento. Supera esse aumento do LPA com as novas terapias, né? Inibidores de PCSK9, inclisiran e outras. A gente já sabe que estão reduzindo 20%, 30% desse LPAzinho. Exato. Talvez seja por aí, mecanismos, enfim. Então, a gente tem outros métodos, não só laboratoriais, né? Mas também métodos de imagem. Um que eu sou fã no paciente em prevenção primária, assintomática, é o score de cálcio. Principalmente naquele paciente que nas calculadoras de risco, na nossa avaliação, é um risco intermediário. O score de cálcio consegue com uma acurácia fantástica mudar, fazer esse shift, essa mudança do intermediário, vai para um baixo risco, vai para um alto risco, a partir da detecção de cálcio na coronária, que nada mais que é o componente da placa aterosclerótica, né? Então, o score de cálcio na nossa prática, vocês podem, né, falar a experiência de vocês. Eu acho um exame fenomenal. Então, hoje, o que eu faço no meu consultório, além desta avaliação, é fundamental que a doutora Carol nos comentou, é a questão nos pacientes que têm algum risco adicional, uma doença autoimune, né, que também o configura de um maior alto risco, porque a inflamação, a gente já viu que está linkado, mas com história familiar, principalmente,
e tem um risco intermediário, eu doso o LPAzinho deles, né? A gente sabe que acima de 30 é de alto risco, acima de 50 de muito alto risco. Não preciso mais dosar. Eu já sei que você é alto risco e acabou, você não vai fugir disso. E o score de cálcio coronariano, que quando ele vem de 0, ele nos tem não mais de 10 anos, agora estudos de 20 anos nos mostrando uma incidência baixíssima de eventos cardiovasculares. Não quer dizer que eu vá soltar a mão e deixar ele correr solto, né? Mas eu já tenho estudos de 20 anos com o score de cálcio coronariano demonstrando uma taxa muito baixa de eventos. Né? Então, essa é a prevenção primária, é aquele doente que não tem doença manifesta, que a gente, nesses métodos, não achamos evidências de placas em outros sítios também, o Doppler de carótides, o índice tornocelo braquial, né, Dani? Você pode falar, né, também. É isso que eu ia te perguntar, Matheus, se você usa na tua prática, o como é que você emprega, né? o ITB ou o Doppler carótide vertebral? Perfeito. Já são outros métodos para a gente rastrear a aterosclerose em outros sítios, métodos não invasivos, de fácil acesso, o custo também não é tão elevado e que são fundamentais para ele sair da prevenção primária e se transformar na prevenção 1,5 ou é um termo até interessante, difícil. Exatamente. E parece que quando, assim, a impressão que dá, né, eu posso, assim, parece que quando o paciente vê que tem, talvez parece que ele tem uma adesão, ou ele, né, não fica ainda só no abstratismo, só daquela, você é hipertenso e diabético. Parece que, tipo assim, quando é positivo os exames, ele parece que, assim, tem algo... É o choque de realidade, né? Que às vezes é importante, né? Porque esses pacientes que têm evento, é interessante, assim, eu sempre pergunto para eles... Eu disse, o doutor, na televisão, sempre foi dito que o senhor fumar ia ter um infarto, ou que não cuidar da pressão e da diabetes ia ter infarto. Ela doutora, sempre a gente escuta, mas eu não acreditava. Sim. É impressionante, ou tipo, não ligava. Então, esses métodos, assim, talvez eles venham para agregar valor, claro, na estratificação, e eu acho que talvez a maior mensagem dessa pauta é que você, como médico, cardiologista ou que atende esse tipo de paciente, é importante estratificar os pacientes na primeira consulta. Você registrar isso em prontuário, no seu atendimento de ambulatório, no seu atendimento de consultório particular. Você realmente colocar ele, dar um nome àquele paciente. Dani, e só um adendo, assim, uma vez de alto risco, gente, sempre de alto risco. Não existe aquele paciente que tinha risco alto e que agora baixou para risco intermediário ou risco baixo. Né? De alguma forma você coloca esse paciente, mas você faz ele entender. E talvez quando você, né, vê um score, vê um ITB, talvez até o próprio, a placa carotídea, que é mais visual nesse sentido, eu acho que o paciente, ele tende a entender que, assim, eu de fato estou sob risco. Não sei se vocês têm essa percepção. Desculpa, Matheus, pode falar. Não, sim, é claro, pode falar, sim. Não, o que eu ia comentar é que, assim, na realidade, eu acho que esse papel pedagógico do exame para o paciente é muito importante. De fato porque é um choque de realidade. Mas é também importante que a gente entenda que esses exames a gente não deve pedir indiscriminadamente para todo mundo, como o Matheus colocou, né? Para grupos mais selecionados, porque não tem sistema de saúde que aguente, nem o SUS, nem o privado, exames realizados de forma desnecessária, né? Então, o Doppler carótide vertebral para pacientes para casos selecionados, de repente, para reestratificar esse risco, né? Para o paciente de risco baixo, eu acho que... Isso está bem determinada. Assim, a diretriz nossas são bem salutadas nesse sentido. Mas no dia a dia a gente vê muito, né? E muitas vezes até o colega acaba pedindo porque o paciente sai chateado se ele sair da cadeira sem exame. E aí também vale essa questão de entender a psicologia da questão. Isso. Talvez o paciente consiga entender melhor a doença dele se ele tiver um exame na mão. Mas, de fato, de diretriz, a recomendação não é para todo mundo, né? É importante você frisar isso, porque a custo-efetividade é importante para o nosso sistema de saúde como um todo, né, Carol? Isso. E, assim, o que eu queria reforçar, essa sua visão que vocês falaram de trazer o paciente para o tratamento é fundamental, porque a doença é crônica, ele tem que estar ao lado da terapia, ele tem que participar das decisões. E agora, caminhando na investigação da doença aterosclerótica, a gente vai para o paciente sintomático. E isso também não se aplica só para o paciente, mas também para o médico. Por quê? A partir do momento que o paciente chega para o nosso consultório com uma queixa de dor torácica, né, de características anginosas, a gente vai para uma outra discussão que eu vou dar ao início e vocês vão complementar, que é a investigação de dor torácica, né, no consultório. Hoje, nos últimos 10 anos, houve-se uma mudança de paradigma
provas isquêmicas, funcionais e provas anatômicas. A gente sabe que o cateterismo é o padrão ouro, mas eu também não vou ficar pedindo cateterismo para todo mundo, porque não é um exame inócuo, não é um exame que também tem de fácil acesso em todos os lugares, né? Então, gente, como que o cardiologista avalia? Ele começa com exames não invasivos na maior parte dos casos, que são os funcionais isquêmicos, que é teste ergométrico, cintilografia do miocárdio, ecoestresse, né? Os principais. E a gente tem a prova anatômica não invasiva, que é a angiotomografia de coronárias. Eu queria começar minha fala nisso. Por quê? Porque a gente tem 2 grandes estudos, que é o PROMISE e o SCOT-HEART, avaliando o que é melhor fazer. É prova funcional ou a prova anatômica? Quando eu vejo a placa na angiotomografia, o cardiologista ou o médico se acorda e ele prescreve uma estatina de alta potência e ele inicia uma aspirina em dose baixa, que é a terapia fundamental da aterosclerose. Então, o SCOT-HEART, né, que associou ao ergométrico uma prova anatômica, ele nos mostra uma redução de MACE, né, do infarto, de morte cardiovascular de 20%. Mas não é o exame que muda a mortalidade, é o que o médico faz com o exame junto com o seu paciente. Então, Dani, quando você mostra a placa, onde quer que ela seja, você não traz só o paciente, mas o médico também para fazer parte ser mais intensivo nesse tratamento, e os estudos randomizados nos mostraram que isso repercute em desfechos dos pacientes, né? Eu acho muito interessante, assim, essa visão acho que caberia uma tarde de discussão, Só sobre isso, anatômico né? versus funcional, né, o que vem primeiro, e muitas vezes eu acho que talvez o grande desafio do cardiologista é, ao pegar o resultado desses exames, o que fazer, né? Perfeito. A estratégia, sempre houve essa questão de que a terapia farmacológica é como se fosse uma estratégia inicial ou de talvez menor predição de você evitar eventos do que você fazer grandes intervenções. E aí também foi um paradigma, né, que se mudou ao longo do tempo. A gente, claro, falando de doença coronariana crônica, né? Isso. Não tô falando da aguda, eu puxar para mim, pro meu Vamos lado, já né? chegar em você, Dani. Exatamente. Estamos cuidando dele aqui no ambulatório, ele Pra vai que já não infartar. chegue pra você. Exatamente. Exato. Então, assim, realmente também existe essa mudança. Mas é aquela história. A gente trouxe, né, no nosso roteiro essa questão, né, da estratificação, de você realmente fazer o exame físico, fazer a anamnese bem feita, de você ter componentes, inclusive do seu exame físico, de você fazer um ITB, de você Uma estratificar, carotídea. exatamente, fazer mesmo a própria ausculta e tudo. Perfeito. E assim, porque assim, o bonito da cardiologia, claro que a gente individualiza, mas a gente tem maneiras de seguir um roteiro, pelo menos básico, né? Para nem você falhar, né, em ser menos, e também para você não ser abusivo nos exames, depois tá fazendo iatrogenias Exato. mediante o resultado dos exames. Dani, você sabe uma coisa que eu esqueci de comentar e que também Matheus não comentou, agora me veio um exame muito simples, né, que a gente pode fazer e que, na verdade, que a gente deve fazer e deve cada vez mais fazer é a avaliação da taxa de filtração glomerular dos nossos pacientes e a relação albumina-creatinina urinária para aqueles de risco mais elevado, Perfeito. ou hipertenso de risco muito alto ou diabético. Porque, na verdade, quando a gente está vendo o rim, a gente está mirando, acertando no coração, né? Então, tem estudos que colocam que quando a relação albumina-creatinina urinária está acima de 14, veja, 14, não é nem o 30 que a gente coloca como definição de doença renal crônica, né? Se repetida for ao menos 2 vezes com esse valor no intervalo de 3 meses. Eu estou falando de 14. À medida que esse valor vai aumentando, o risco cardiovascular vai aumentando, né? E isso vai um pouco ao encontro do que a gente colocou, que está tudo interligado, né? Cardiorrenal metabólico, está absolutamente tudo interligado. Então, o cardiologista lembra muito pouco, né, Matheus? Muito. Eu acho que a gente que trabalha um pouco mais com isso, a gente vem lembrando mais. Mas a gente deve incluir no nosso arsenal terapêutico, sim, a avaliação da taxa de filtração, a avaliação da relação albumina-creatina urinária, estratificar o estadiamento renal desse paciente, porque a gente está também estratificando o risco cardiovascular do nosso paciente. Perfeito, Carol. E olha só o que a gente está usando. A gente está usando o termo síndrome coronariana crônica. Dacstável ficou para o passado, né, gente? Porque distável não tem... A gente sabe que o perfil de que paciente infarta e depois reinfarta, isso não tem nada de estável. A diretriz americana e europeia já mudaram a nomenclatura e a brasileira que vai sair nesses meses
Eles vão mudar. Eles vão mudar, porque a gente Claro. observa essa diferença da Sim. síndrome coronariana crônica para o agudo. E aqui eu queria fazer um link para já entrar na área da Dani, do paciente agudo, e a gente discutir um pouco sobre esse caso que a gente vê no dia a dia. Ela tem um Sim. compilado gigantesco de pacientes jovens. Antigamente, é como ela falou, é coisa rara, vamos procurar o raro. Não. Os estudos de coorte mostram que, mesmo em pacientes jovens, abaixo de 50 ou 40 anos, que muda a definição de o que era um paciente jovem, mas o paciente jovem, gente, a causa mais comum em todos os coortes é a doença aterosclerótica. Porque Sim. esses fatores que a gente comentou tanto aqui, de rastreio no consultório, eles estão mais frequentes. E os outros também, Sim. não tradicionais, como o uso de drogas, o uso de anabolizantes, que a gente vê Exato. bastante, né? Doenças inflamatórias crônicas, Sim. enfim. Então, fazendo essa transição do coronariano crônico para o agudo, né? O que causa o infarto? A gente já falou. É a placa de gordura que se rompe, pode ser uma placa de 10%, de 20%, que diga-se de Exato. passagem no teste ergométrico vai vir negativo. Exato. Não é? É ótimo, né? Tranquilo. Adotou agora o meu teste ergométrico, tá negativo, né? Então, gente, calma. Porque o teste ergométrico, essas provas funcionais, a isquemia é o binômio vaso-músculo. Exato. Ele só vai detectar lesões obstrutivas, né? As Exato. lesões não obstrutivas são até mais frequentes em número do que as obstrutivas. E nesses últimos anos, e agora nesses últimos meses, a gente vem sofrendo um artigo belíssimo que a Dani fez uma revisão falando dessa nova mudança de paradigma. Olha só como a cardiologia evolui, Sim, né? muito. Dessa questão das placas vulneráveis. É aquela placa que nas provas funcionais vem negativa, porque não são obstrutivas, mas que desde estudos de necrópsia de décadas atrás, viu-se que pacientes jovens, crianças, adolescentes que morriam em acidente de carro ou de maneira trágica, foi feito as autópsias e foi visto que já tinha aterosclerose coronariana em doentes de 20, 30 anos. O que é isso? Foi isso que deu o trigger, né, pra gente poder investigar a aterosclerose, Mudança né? de paradigma, né, Matheus? Pra Porque nós. o que acontece nessa história da busca, né, do risco residual? Porque, assim, o paciente infartou e a gente corre contra o tempo, né? A gente corre no sentido de buscar aquelas metas que não foram buscadas, hipertensão, diabetes e tudo, e a gente ainda vê, né, os pacientes ainda, né, com risco de eventos, né? Como a gente se fala, se não ficou curado. E a gente precisa fazer esse entendimento da família, né? Até porque, mesmo você com todas as metas, aquelas que estão ali na literatura, você não consegue evitar 100% que a pessoa tenha um evento. E aí, veio aquela história daquele entendimento justamente da doença aterosclerótica de depósito, que vai plaquinha 10, 20, 30, 40, 90, 100, né? A gente tem que explicar isso para os residentes e internos, né? E os estudantes. Não é assim, não é uma doença de depósito, realmente é uma doença inflamatória. E aí, foram vistos realmente, teve um estudo, o que levantou mais a bola do estudo foi, assim, o de 2011, o Prospect, que eles pegaram, assim, uns 800 pacientes pós-infarto, e aí, através do AIVUS histológico, e aí eles passaram AIVUS e mapear as placas que tinham lá, né? Tinha as placas do evento culpado, né? Tava lá tratadas e tinha aquelas placas não culpadas, né? E eles mapearam e seguiram esses pacientes mais ou menos uns 4 anos e eles viram que esses pacientes recorreram, o Prospect teve uma taxa de eventos até elevada, 20% de eventos, né? Mas eles viram que a proporção dos eventos que tiveram entre placas que tinham sido culpadas e aquelas placas que não eram culpadas, que estavam lá quietinhas, etc e tal, eram basicamente a mesma proporção. Então, aquelas plaquinhas estáveis ali que a gente viu, a infartou e tal, quão estáveis, assim, é todo mundo igual, né? E eles tentaram colocar preditores dessas placas, né? Talvez o nosso paciente, se em algum momento, essa placa, e será se ela não foi uma placa vulnerável semanas antes, meses antes? Como era essa placa? Como é que ela estava vindo com esse tabagismo, essas drogas, esse estilo de vida, bem, enfim. E aí, eles começaram a ter esses preditores. E eu acho isso a parte mais fantástica. Eu sou suspeita porque eu gosto mesmo desse novo olhar, de você olhar essa placa. Essa placa, sob o ponto de vista de constituição, de infiltração macrocítica, de espessamento de capa, de arco lipídico, de densidade lipídica. Então, assim, a gente passa um olhar para dentro do vaso e a coisa não fica tão mais simples assim. Então, vieram vários estudos, continuam os estudos, né?
querendo saber esses fatores preditores. E aí a pergunta, o que fazer também? Porque a gente tem que entender que são tecnologias caras, a imagem intravascular ainda é uma tecnologia cara, e que cada vez mais elas vão se né? É um IVUS com tal percepção histológica melhor, é o OCT com tal, e agora vem o NIRS, entendeu? Então, assim, ele lidar em excelentes informações. Mas a gente também tem que saber o que fazer com elas, né? O que isso vai gerar de impacto e o que você vai fazer de intervenção. E aí veio o Prevent, né? Que veio o estudo Prevent, que estava ali o que fazer com essas placas, né? E o Prevent foi... meio assim, olhou os olhos dos hemodinamicistas, brilhou, né? Aquela história, tava lá. Só que a gente também tem que analisar muito bem, mas assim, foi um estudo que saiu agora, que de forma geral, a gente tem que olhar bem os critérios de inclusão. Eu acho que, assim, esses estudos a gente tem que saber bem, mas ele colocou em placas acima de 50%, não isquêmicas, né? Do qual que tinha sinais de vulnerabilidade, sim, parecia, de fato, que havia alteração de desfechos duros se você tratasse sob o ponto de vista de intervenção, mas a gente sabe ainda, é um estudo, cabe vários adendos em relação a ele, mas já existe uma literatura muito grande, né? E acho que talvez é um dos grandes pilares da mensagem do departamento, né? O quão as intervenções farmacológicas, elas são ainda primordiais na estabilização de placa e também a mudança de paradigma que a doença aterosclerótica, que parecia ser assim, ela é inevitável, ela vai continuar, ela vai progredir, você não vai ter muita coisa o que fazer. Sim, as novas terapêuticas estabilizam placa, reduz carga lipídica, tá certo? E realmente, assim, você diminui carga aterosclerótica do paciente. Existe redução, coisa que a gente achava que era só uma doença que ia crescendo 10, 20, 30%, né? E a gente sabe que não é. E realmente as intervenções farmacológicas, elas estão provando isso, né? E é também uma outra mudança de paradigma. Então, eu queria um pouco que... Eu vou deixar, assim, meu binômio vocês dois. Matheus, fala um pouco das imagens. Certo. Carol, eu acho que você vem como, né, como falar, assim, o que a intervenção farmacológica de fato tem peso nessa placa? Eu acho que a gente pode começar a falar, assim, desde do que a gente descobriu alguns anos atrás com Ischemia Trial, né? Que veio para nos colocar que, assim, que na realidade, naquele indivíduo com doença, síndrome coronariana crônica, a gente tem que mudar a nossa... É costume, o nosso né? vocabulário, às vezes né? escapa, Às vezes escapa. Mesmo naquele indivíduo que tem uma isquemia importante, né? O estudo, na verdade, comparou, né, terapia médica otimizada com intervenção naqueles indivíduos que não tinham doença de tronco, não tinham lesão de tronco, nem tinham disfunção ventricular mais severa, e o que se observou é que não houve diferença entre os grupos com relação aos desfechos, né, cardiovasculares. Então, desde esse momento, eu acho que foi assim uma bomba, né? Jogou, puf. E aí, como é que o cardiologista foi um pouco... eu acho que a mudança de paradigma, ela obviamente já vinha acontecendo há algum tempo, mas o isquímia foi meio que né? Um divisor de águas, né? Aí o Matheus não fica com raiva de mim, mas o homem da intervenção, mas assim, a gente cada vez mais é mais conservador no paciente com síndrome coronariana crônica, né? E aí entra o papel realmente da terapêutica otimizada para reduzir os vários riscos que esse indivíduo tem. Né? O risco inflamatório, o risco metabólico, né? Enfim, o risco lipídico, né? Então, desde do Ischemia Trial, a nossa cabeça vem mudando muito, mas é uma chave que, Matheus, eu não sei se Dani se percebem, que ainda não virou para muitas pessoas, né? Complementa aí, Matheus. Carol, sua fala é fantástica, porque antigamente a briga era tratamento clínico versus tratamento percutâneo versus tratamento de revascularização. Gente, não de uns anos para cá não é versus. A terapia médica, ela entra nos dois braços intervencionistas, no braço cirúrgico e no braço percutâneo. Se você me deixa uma glicada de 10, se você me deixa um LDL de 200, a patência do enxerto, os índices de falência de stent vão aumentar. O paciente não está controlado da doença sistêmica que vocês tanto frisaram ao longo de toda o nosso podcast. Então, se puder projetar, por favor, nosso terceiro slide, eu vou dar alguns detalhes para a gente chegar na parte final, né, da nossa conversa aqui
Tá passando rápido, porque tá muito Não bom, é, né? é verdade. Eu falei pra vocês que quando a tema conversa é boa, quando voa. o tema é legal, a É. gente voa. Então, gente, essa imagem belíssima que foi feita do caso que foi mostrado pra gente. Então, vejam vocês, a Dani falou uma questão de custo. É muito mais custo eficaz fazer uma terapia na síndrome coronariana crônica para que o paciente não infarte, para que ele não demande internações hospitalares longas, cirurgias cardíacas com uso de circulação extracorpórea, com sua estadia num pós-operatório, com todas as suas complicações, e uma angioplastia que hoje tenho que fazer a propaganda porque é a verdade. A angioplastia hoje ela tem que ser guiada por imagem intravascular, que esta é o mais disponível, que a gente já tem desde a década de 80. A gente pensa que é coisa nova, mas isso é desde a década de 80, Dr. Gary Mintz, né, que é uma referência internacional em ultrassom intravascular. Então, o IVUS, né, o ultrassom intravascular, é o método mais utilizado. Né? E a gente tem a nossa outra opção, que é a OCT, tomografia de coerência óptica, que tem uma resolução 10 vezes superior, tem a desvantagem de ser um pouco mais cara, hoje em dia elas já estão mais equiparadas, e de usar o contraste para aquisição de imagens. Então, pacientes como você frisou da renal, doentes com aquela insuficiência renal aguda, você usar mais contraste talvez não caiba, mas nos casos de infarto agudo do miocárdio em jovens, que você está na dúvida do mecanismo, será que é uma erosão? Será que é uma ulceração? Ela tem mais a qualidade para Perfeito. principalmente diferenciar se é Exato. erosão ou se é Isso. ruptura de placa. Perfeito. A tomografia de coerência óptica, a gente vê cristais de colesterol. A gente vê macrófago, Carol, e a gente vê mesmo. É interessante porque ela tem uma definição maior do que o IVUS, mas o IVUS é mais disponível e a gente também consegue muita informação. E aqui eu vou frisar duas informações que você botou na sua apresentação, que derivam do estudo Prospect. A carga de placa, o cateterismo e a luminografia, né, Dani? A gente vinha conversando isso. E a doença aterosclerótica, ela não está na luz, ela está na parede do vaso, né? No subendotélio. E isso quem avalia bem o ultrassom, que inclusive tem uma profundidade maior do que a da OCT. Lesões de tronco, a gente prefere o ultrassom. Então, gente, tá muito característica nessa imagem, ela botou os parâmetros fundamentais. São 3 fundamentais que a gente utiliza de alto risco. Quais são? Uma carga de placa, o plaque burden, acima de 70%. Ou seja, se eu tenho uma carga de placa aumentado, ele está naqueles 20% que tiveram evento em 3 anos do Prospect. Mesmo com a luz do vaso na angiografia, tendo uma lesão não obstrutiva. Característica número 2. Esse nome a gente ouve bastante, que é o TICFA, né? O que é esse TICFA? Thin Capable Fibroateroma, ou seja, eu não tenho uma placa fibrótica me protegendo desse endotélio da ruptura da inflamação sistêmica. Quando ele é fino, abaixo de 65 micras, isso a gente consegue avaliar no IVUS com histologia virtual ou na OCT, ele é uma placa de alto risco, porque esta placa também está susceptível a romper. E a terceira, mas não menos importante, a área luminal, menor do que 4, né? Para vasos não tronco, né? Então, gente, à medida que a gente vai somando essas características, a incidência de eventos dessa placa vai aumentando consideravelmente. Dani comentou muito bem também do NIRS, né? Que é uma fotometria, a gente consegue ver a carga lipídica dessa placa, né? A gente vê o valor de corte de 315, acima eu tenho um ateroma muito grande, muito com burden muito grande. Ateroma. Então, esses são os métodos. O IVUS foi o mais utilizado no estudo Prevent, né? 80% foi ultrassom, então é o que a gente mais tem disponível, que a gente tem mais experiência. Então, essa imagem ela é muito emblemática, porque foi descrito esses parâmetros, né? A área luminal era boa, a carga de placa não era tão aumentada, e agora a gente vai para o último, que é o aspecto anatômico dessa placa. É uma placa fibrocalcificada, é uma placa lipídica com um lago necrótico, que é aquela que rompeu, que já está prestes a ser rompida, uma placa vulnerável, como a gente gosta de falar, e essa nitidamente foi uma placa vulnerável, mas depois de um reestudo, depois de você tirar aquele trombo e conseguir estudar bem a placa, que foi uma conduta acertada, quando você volta com o ultrassom, você não observa uma úlcera dessa placa. Você não tem a perda da continuidade do endotélio. Isso é chamado de erosão. Obviamente o OCT nos traria mais refinamento. Diagnóstico. Mas esse IVUS ele foi muito bem visto, quadro a quadro, e não foi visto. Então é uma erosão e ele ficou em tratamento clínico. Ele não ganhou um stent. Eu vou selar que úlcera, que ruptura de placa, se eu não tive. Apenas eu tive uma denudação desse endotélio e o trombo se formou. Então já tem estudos hoje com OCT, estudos Erosion, né? Já está no 3, até mais, né? Mas o 3 já foi publicado, que eu comentava, que você randomiza esses
esses pacientes e, de repente, se não tiver uma úlcera, apenas uma erosão, que é por volta de 1/3 dos casos, eles estão randomizando para manter em tratamento clínico com o controle de que vocês falaram. É uma construção Isso. desse conhecimento, Sim. justamente dessa construção de você olhar para dentro, de você olhar para a placa e de você, de fato, saber as respostas. É aquela história, o que fazer com o que você está vendo. Exatamente. E se isso vai mudar desfecho para o paciente. Então, eu acho que a imagem intravascular dentro do paciente para a redução de desfechos, a gente, né, não só para guiar a intervenção, que isso daí a gente já, né, mas dentro dessa questão das placas vulneráveis, vamos dizer, o brainstorm do que está acontecendo dos estudos vários em andamento para sair resultados nos próximos 2, 3 anos, de tentar robustez em relação a, de fato, o que fazer com essas. Mas, assim, todos os artigos que falam disso, eles sempre têm um bloco frisando o tratamento farmacológico. Assim, ele coloca, né, e realmente aí a gente vai pro pilar, acho que a gente vai falar, assim, já para os nossos finais, assim, do que é o nosso pilar da terapia, né, hipolipemiante, que, assim, é um dos pilares do que a gente está tratando aqui. E aí vem o poder da estatina, a dupla inibição, altera, não altera, agrega valor, os inibidores de PCSK9. E eu acho que, por fim, a gente, botando aqui um roteiro da nossa última leva de discussão, realmente da inércia terapêutica que ainda acontece, que a gente vê na nossa prática clínica e que tem tanto, como diz, a internet é muito boa para disseminar o conhecimento como a gente está fazendo agora, mas existe um bom conhecimento e o conhecimento realmente ao léu, não baseado em evidências e que muitas vezes prejudica, né, o tratamento dos pacientes. Então, eu queria deixar vocês dois nesse bate-bola das novas terapias, do básico, né, do basic, né, do pacote básico, mas as novas terapias hipolipemiantes e também da gente conversar um pouco do que a gente está encontrando sobre a questão da inércia, dos mitos e fatos, das estatinas, para a gente poder finalizar fechando o que a gente faz nessas situações. Eu posso começar, Matheus? Claro. Eu acho que, na realidade, o que a gente tem... Todo dia eu pego um caso novo em que a gente pega o paciente subtratado, né? O paciente de risco alto ou muito alto que chega com LDL fora da meta e usando 20 de simvastatina, né? Então, é uma realidade muito triste, eu diria, né? Porque é um fator de risco modificável, extremamente importante, talvez o mais importante, para a doença aterosclerótica coronariana. E o paciente subtratado. Então, eu diria que a inércia terapêutica é real e ela é potencializada, né, ultimamente. Eu já fiz levantamento de casos, mesmo em serviços terciários, que você não chega a, sei lá, 30%, 40% de LDL na meta para o paciente de muito alto risco, né? Então, a gente precisa estar atento, pessoal, e precisa estar atento para saber como iniciar esse tratamento, né? No paciente de risco alto, muito alto, naquele indivíduo como esse do caso específico ou outros que já tiveram eventos, né, aterotrombóticos. Então, é muito importante que você reduza esse LDL. A meta que a diretriz brasileira coloca é abaixo de 50, né, de LDL colesterol. A diretriz europeia um pouquinho ali, né, 55, um pouquinho diferente, mas em torno mais ou menos do mesmo número. Eu acho que a que foge um pouco mais é a americana, que trabalha com meta, né, meta de redução. Porcentagem de redução. Meta de redução de percentual, né? E aí, então, na diretriz brasileira é menor do que 50. E isso é uma coisa que a gente deve, sim, perseguir, iniciando com as estatinas em dose alta. Na realidade, a gente pega muito... Toda aula que eu dou sobre dislipidemia, um aluno meu chega no final, professora, é porque a minha mãe já teve infarto e ela usa rosuvastatina de 5mg. Eu disse, pois é. Né? Então, assim, não é a droga, é a dose, é o que eu costumo dizer, né? Que a atorvastatina de 40 a 80, a rosuvastatina de 20 a 40 são as doses que me conferem uma potência elevada. E, para além disso, e aí isso vai uma opinião mais de especialista, porque não está nas diretrizes
vezes é que muitos pacientes, a gente já percebe que a sua meta, o seu percentual é muito além do que a estatina consegue oferecer. E aí, Matheus, assim, eu tenho a ideia de que nesses pacientes específicos você deve começar com a combinação. Principalmente o paciente diabético, que realmente ele tem um mecanismo ali de reabsorção intestinal de colesterol mais aumentado e que às vezes você começa a estatina e você não tem aquela redução, mesmo com a de alta potência que você esperava, né? Eu não sei se a Carol lembra quando a gente fazia o ambulatório de dislipidemia, Sim. né? A gente tinha, né? No passado tinha um ambulatório de dislipidemia e o foco do ambulatório era meta. A gente buscava os pacientes, inclusive eram acompanhados pelos outros médicos do hospital, mas eles vinham em busca pra gente focar nas metas, assim. Acho uma estratégia interessante, a gente, né, atendia os pacientes e, assim, era inevitável. Você pegava o paciente, sei lá, no começo do ano, fazia a meta agressiva da estatina, ele retornava pra gente. A grande maioria dos pacientes terminavam o ano, né, geralmente precisando de 2 drogas. Era, assim, impressionante. E olha que naquela época a gente já não tinha diretrizes tão agressivas como a gente tem hoje, né? A gente já tinha ainda um pouco mais elevado a meta de LDL do que a gente tem hoje. Então, assim, e a gente vai para os estudos de placa, né? De redução de placa. Inclusive, essas estratégias mais agressivas, você sim tem maior redução de placa versus a estratégia convencional, mesmo com alta dose. A gente, inclusive, tem modificação de capa aterosclerótica, a gente espessa a placa, protege mais essa placa, principalmente na adição de uma segunda medicação. Então, realmente, assim, esse olhar durante a consulta de retornos, do primeiro retorno do paciente, e muitas vezes pensar, e aí eu vou falar da prática clínica, muitas vezes a gente sabe que a dosagem do perfil lipídico no evento agudo tem a sua, né, o seu delta do que é o basal, mas realmente quando ele tem valores bem elevados já durante o internamento, com fatores de risco como diabetes, eu realmente já libero esse paciente com metas... Com a dupla. Bem mais agressiva. Dani, eu concordo completamente com você. Acho que esse é o paciente realmente para a gente começar de forma mais agressiva e dentro do conceito da ideia da carga de colesterol, quanto antes melhor. Exato. Né? Quanto antes, melhor. Então, no paciente diabético, né, as novas drogas com potencial de modificar realmente desfecho cardiovascular é muito importante. Os ISGLT2, os análogos do GLP. Então, são drogas que devem sim ser sempre pensadas, mesmo no contexto do SUS. Matheus, eu faço isso sempre. O paciente, às vezes... Oferecer ao paciente. Né? Porque quando você não faz, você está fazendo uma prática médica. Perfeito. Né? Porque isso muda desfecho. Né? Acho que você pode comentar sobre as demais medidas, Matheus, para a gente poder encerrar, né, Daniele? Então, encerrando, nosso papo foi muito enriquecedor, né? Aprendi muito conversando com vocês. E, assim, eu queria finalizar na inércia, não só na questão de remédio, mas a nossa inércia de estilo de vida também. Porque a gente frisou, você dá 10 mil passos por dia, você tem uma redução de mortalidade de 10%. Né? Então, eu sei que não é fácil, 10 mil passos é um pouquinho, mas nos força, pelo menos, tem uma meta, pelo menos palpável, para mais uma meta para a gente dar para o nosso paciente, né? Aquela meta de 150 minutos, às vezes fica meio vago, ninguém vai cronometrar precisamente, então cronometre os 10 mil passos por dia, já é alguma coisa. É não ver o paciente obeso e não nem dar o diagnóstico de obesidade, né? Aí eu aumento o antihipertensivo e mando para casa, não. Então, a minha inércia vai também na questão do estilo de vida, a gente perder, entre aspas, mais tempo na consulta, na orientação no pós-alto e falar, ele era sedentário, ele fumava, ele não vai e a gente ganhar esse aspecto que é fundamental. E para finalizar a minha fala na questão medicamentosa, vocês deram exemplos de medicações que nos últimos 5, 10 anos vem mostrando redução não só do LDL da glicada, mas de redução de eventos cardiovasculares. Eu não quero que minha glicada seja de 5 e o paciente tenha outras complicações. Eu quero que ela seja de 5 e ele não infarte, né? E ele não tenha eventos cardiovasculares. E essas classes medicamentosas que vocês citaram, do lado da dislipidemia PCSK9, silenciador do microRNA com inclisiran e os análogos de GLP, eles têm que ser oferecidos sim aos pacientes. Hoje, se a gente tem associação para antihipertensivo, por que não associar antilipidemia? Já temos várias opções no mercado de custo acessível, é porque não são oferecidas mesmo, Carol. Os médicos não oferecem e são sabidamente mais eficazes. As diretrizes já estão adotando no agudo a associação da estatina com o ezetimibe. Amplamente disponível, mais eficaz, redução adicional de eventos cardiovasculares. Então, eu finalizaria e, por fim, com a questão dos tratamentos injetáveis. Já estão vindo aí para hipertensão, zilebesiran com
redução sustentada de 6 meses da pressão arterial. Já temos no mercado para o LDL, já temos os injetáveis para o diabetes. Sim. Na minha opinião, daqui a 5, 10 anos, quando a gente voltar para esse podcast aqui, o tratamento vai ser com terapias injetáveis. Agora, Matheus, o cardiologista precisa perder o medo de prescrever injetável, né? Porque, no geral, a gente pega as pessoas muito receosas, Sim. né? Eu acho que o futuro é esse, você tem Com razão. certeza. Você tem razão, Mas a gente só tem que é perder. dos ciclos das especialidades, né? A gente, por exemplo, veio sim. acontecer isso com a reumatologia, né? A reumatologia, ela entrou... eles entraram com os MABs também, com a terapia imune, e hoje é muito da prática clínica deles. Então, eu acho que essas mesmas terapias, nesse mesmo conceito, né, da cardiologia mais molecular, eu acho que a gente está na cardiologia molecular, e com isso vem esses tipos de fármacos, a gente, de fato, vai virar a chave para Sim. ser mais agressivo, Perfeito. né, e fazer um entendimento de ofertar isso e entender que, independente da classe social, você precisa convidar o paciente para isso, né? Esses pacientes, mesmo de classes sociais, né, de poder aquisitivos menores, é incrível como quando você estabelece a relação médico-paciente, eles acreditam em você, existe né, eles se juntam, como a Carol diz, eles Sim. realmente se unem e conseguem prover aquela prescrição que você sabe que está dando o melhor para o paciente. O que não está certo é você, como cardiologista, Não não oferecer a melhor terapêutica. Isso é má prática médica. Então, a gente tem que estar constantemente se atualizando, porque a gente tem, hoje em dia, ferramentas essenciais, importantíssimas no nosso dia a dia, que podem reduzir MACEs nesses nossos pacientes, né? Perfeito. E com segurança, né, Matheus? Os estudos, na verdade, os estudos dos ISGLT2, eles, onde a gente estava procurando ali segurança, a gente encontrou eficácia, né? A gente encontrou eficácia e segurança, como o EMPA-REG, que foi o primeiro grande estudo, né? Perfeito. Então, com redução de triple point MACE, todos os pacientes com doença cardiovascular. Então, é isso, ofereçam. Porque, eventualmente, o seu paciente pode, né, arcar com aquela medicação que muda desfecho e você vai, né, conseguir melhorar a vida do seu paciente. Com certeza. Muito bom, gente. Vamos agora encerrar o papo. O papo tava muito bom. A gente antes, né, olhava assim, gente, será? Quanto tempo vai, né? Mas assim, acho que se deixasse aqui, a gente conversava horas a finco. Mas foi muito bom. Espero que todos vocês que tenham assistido, tenham assimilado, tenham gostado do conteúdo, se sintam convidados, os cardiologistas que queiram participar do departamento. O departamento é aberto. É só falar com a secretária, a Natália, o Dr. Ulisses, que é o nosso presidente, caso você queira fazer parte. É um grupo que está crescendo, muito cheio de ideias. Esperem, né, vocês, né, colegas, que a gente vai produzir mais conteúdo, um conteúdo com temáticas bem específicas, atualização mesmo de literatura, do que a gente faz, né? O que está preconizado nos guidelines, o que sai de novo estudo, que possa estar aí mais assim, instigando, né, nos comentários, a gente tentar trazer para discutir com vocês. Então, a gente faz realmente um convite. E agradecer novamente, né, ao nosso presidente Ulisses pela oportunidade e pela aposta, né, em ter acreditado no projeto. Eu acho que isso é o mais importante. Meninos, Carol, Matheus, agora a gente, né, a gente é tudo amigo, então a gente, né, não tem mais formalidades agora no final. Obrigada. Espero que tenha sido, assim, um papo bem prazeroso para vocês. Para mim foi excelente. Foi ótimo, foi maravilhoso debater aqui com vocês sobre esse tema que eu sou suspeita para falar, né? O meu dia a dia, que eu gosto muito. E antes de terminar, eu só queria lembrar vocês dos nossos próximos eventos. A gente vai ter um evento em agosto, né, Matheus? Você é um dos responsáveis, né, pela nossa próxima aula do departamento. A gente vai publicar daqui a pouco para vocês a propaganda do evento. E também do nosso Congresso Cearense de Cardiologia, dias 5 e 6 de setembro. No dia 5, a gente vai ter ali uma sala toda fechada para discutir sobre temas relacionados à aterosclerose. Vai ser muito bom, feito, assim, uma programação pensada com muito carinho para todos vocês. Esse ano está muito recheado. Próxima semana terá o brasileiro de hemodinâmica. Exatamente. O presidente Dr. João Falcão. Exato. Que o programa está fantástico. O tema da placa vulnerável vai ser um dos mais discutidos lá entre nós. Nós levamos, né? Nós levamos casos em Messejana, vamos apresentar casos. Vários trabalhos que eu já vi. Então, assim, eu me sinto muito honrado de estar ao lado de vocês e dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui especificamente do Ceará, porque eu vejo a gente saindo do papel. Eu vejo a Carol fazendo trabalhos de
de conscientização da população junto com alunos lá no shopping, no Dia da Saúde da Mulher. Eu vejo a Dani indo para audiências públicas e brigando nessa questão de regulação. Isso me deixa muito feliz, porque vocês saem vocês fazem a mais. Isso me motiva e acredito que motiva os colegas, né? Eu acredito que a educação médica continuada ela é importantíssima. Então, a gente continuar com esses artigos que a Dani está impressa, a gente continuar estudando e o principal, repassando esse conhecimento para os nossos colegas, alunos, pacientes. Eu acho que isso é fundamental para que a gente consiga mudar essa realidade triste de vários, né, de eventos que são cardiovasculares. números, é Isso. estatística, gente. A epidemiologia, sim, Isso. a gente vê isso Perfeito. de forma bem Isso. clara na epidemiologia do nosso estado. E já tem números mudando, já é um grande esforço e eu acho que daqui para frente é uma força-tarefa conjunta para mudar ainda mais. Sim. Perfeito. Obrigada, pronto. então, Valeu. gente. Boa Até tarde. mais. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.